Olá, alunos do 7º ano do Colégio Francisco de Assis. Meu nome é André Luiz, sou professor de redação. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre coesão referencial, tá ok? E peço que vocês façam, fica a orientação para que vocês façam da página 113 à página 116. Esses exercícios serão corrigidos na nossa live de terça-feira e o gabarito será postado no Classroom, tá? Então, antes de falar de coesão referencial, a gente tem que falar sobre o que é coesão. Então, coesão é o encadeamento, a ligação, a conexão entre os elementos do texto. Essa ligação ela é feita através de conectivos, de termos chamados conectivos, ok? Então a ligação entre os elementos do texto a gente chama de coesão. Então, coesão é a harmonia, a conexão entre os elementos de um texto, tá ok? Há dois tipos de coesão, a coesão referencial e a coesão sequencial, tá ok? Na coesão sequencial, o texto é dado ao termo conectivo da sequência ao texto. Na coesão referencial, há a retomada de termos, há uma remissão de termos. Nós, na videoaula de hoje, falaremos sobre a coesão referencial. Então, comumente no uso de linguagem, faz-se referência, remissão a outros termos do próprio texto, tá? Esse mecanismo é nomeado coesão referencial, ou seja, você está fazendo remissão, retomada dos termos do próprio texto. Quando um termo faz referência a um outro termo do próprio texto, você tem um exemplo de coesão referencial. Tá? Então, há duas formas de você fazer a coesão referencial, observando os mecanismos. Você pode falar de um termo que já foi mencionado, no caso é anáfora, ou de um termo que será mencionado no seu texto, aí catáfora. Então, se o termo vier antes, anáfora. Se ele vier depois, catáfora. Tá ok? Outra forma de fazer a coesão, outro mecanismo de coesão referencial, é a reiteração. Tá? Há casos em que a coesão não se dá através de remissões, mas apenas pela repetição do elemento linguístico. Trata-se do mecanismo de reiteração. Quando você repete a mesma palavra, muitas vezes, para dar maior ênfase, a gente chama de reiteração. Tá? Elipse. A elipse consiste no apagamento de um elemento linguístico que pode ser recuperado no próprio texto, no contexto, ou seja, o termo ele deixa de ser mencionado, tá? Porque ele já foi mencionado antes. E você entendendo, interpretando, lendo o texto, você consegue entender. É uma outra forma de você fazer a coesão referencial. Tá? Nós ficamos por hoje, nós ficamos por aqui, tá ok? E aí eu queria reforçar o pedido para que vocês façam da 113 a 116. Nos vemos na live de terça-feira, um grande abraço e até lá!